Quero compartilhar a palavra que Deus me deu hoje. Está no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 4, que nos diz assim: Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Pai, aqui está a tua palavra é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. A sua palavra é quem nos direciona, Senhor Deus. A sua palavra, Pai. Meu Pai, a sua palavra é o alimento que nós precisamos. Senhor Deus, eu te peço que nessa noite o Senhor venha falar conosco, que repreenda tudo aquilo que vem contra a tua palavra. Meu Deus, que toda resistência no mundo espiritual venha cair por terra. Toma, meu Pai, esse momento para que a sua palavra possa ser pregada, meu Deus, em nome de Jesus. Que eu venha me diminuir para que o Senhor cresça. Que pessoas, meu Pai, em nome de Jesus, ao ouvir essa mensagem, venham ser impactadas. Fala conosco nessa noite, é o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos 5. É uma história que nós já sabemos, né, dessa passagem. Quantos não ouviram falar do endemoniado de Gadareno? Um homem que era um homem possesso, que vivia descaracterizado, com suas faculdades mentais, não tinha faculdade mental para discernir nada, né? Era um homem totalmente fora, era um homem visto como louco. Quantas vezes nós nos deparamos em lugares na rua e vemos pessoas, né, que com espírito de loucura, como andarilho, conversando sozinho, falando, descaracterizado, sujo. E todas as vezes que eu saio para um lugar e que eu encontro esse tipo de pessoa, me chama a atenção. E eu tenho visto muitas pessoas jovens, né? Não sei se vocês têm observado, porque muitas vezes na nossa correria do nosso dia a dia, com problemas pessoais, a gente não consegue observar o que está ao nosso entorno. Desculpe, a gente anda meio que assim, né? Só eu vou sair para isso, eu vou resolver isso, e a gente acaba sendo insensível, desculpe, com a situação alheia, porque nós estamos tão voltados aos nossos problemas, né? E aqui fala dessa situação desse homem, esse homem que a palavra vai descrever que o lugar de moradia dele era no sepulcro, um lugar de morte, um lugar escuro, onde os corpos sem vidas eram jogados naquele lugar, onde ali habitava ossos, e ele vivia naquele lugar. Mas a palavra me chama a atenção que Jesus, a palavra vai dizer que chegaram do outro lado do mar, capítulo 5, versículo 1, a província dos Gadarenos. O título da palavra, né, fala que esse homem era conhecido como o endemoniado de Gadareno. Um homem que era possesso por espíritos imundos e habitava na cidade de Gadara, nessa província. Mas antes de relatar as características desse homem, onde ele habitava e como era a vida dele, nós precisamos nos ater ao que aconteceu antes, né? Antes que os discípulos, desculpe, e Jesus chegaram naquela cidade. Meu Deus, em nome de Jesus. Misericórdia. Chegaram naquela cidade. Eu quero ler o capítulo 4 de Marcos, a partir do versículo 35, a passagem anterior a essa, que diz assim: E naquele dia, sendo lá tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. E logo deixando a multidão, levaram consigo assim, como estavam no barco, desculpe, e eles, deixando-a,
a multidão levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal e de vento, e subiam ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. A palavra vai dizer que antes desses homens chegarem ao lugar onde eles estavam com destino traçado para ir, na cidade de Gadara, uma grande tempestade se levantou. E vai se referir que o tamanho das ondas, misericórdia, meu Deus, eles eram tão grandes, as ondas eram tão grandes que ela passava por cima do barco. E quando você lê a palavra, você tem que procurar entrar na palavra, você tem que procurar vivenciar essa palavra. E aqui, quando eu começo a descrever, eu começo a imaginar um barco e ondas gigantes. Sabe essas imagens que a gente vê, né, na internet sobre tempestade? Não sei se vocês assistem, mas eu fico buscando essas coisas também. E eu começo a imaginar um barco e aquelas tempestades gigantes. Vamos dizer que esse barco seja a nossa vida. Dentro desse barco há pessoas. Os discípulos estavam ali com Jesus. E as tempestades, a tempestade, ela aumentava a cada instante e as ondas cobriam aquele barco. Sabe o que significa isso? Multidões de situações totalmente adversas, né? Aquilo que nós buscamos, problemas, circunstâncias que não têm sido favoráveis. E a palavra vai dizer que aqueles homens, eles se apavoraram. E eles esqueceram que Jesus estava ali na direção daquele barco. E quanto de nós, aleluias, temos nos esquecido quando passamos por um problema. Quando o problema começa a ficar gigante, capaz até de, sabe, de engolir a sua fé, a sua esperança e fazer com que você não consiga enxergar que Jesus ele nunca saiu dali de perto de você, aleluia. E que ele está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, ainda que tudo esteja bagunçado, em desordem total. Jesus ele está ali. E aqueles homens ficaram apavorados com aquela situação. E quando nós olhamos para a situação por problema, o que acontece? Eles vão se aumentando mais ainda. Era o que acontecia, aqueles discípulos ficaram apavorados com aquela situação, a cada ponto as ondas cresciam e eles esqueceram que Jesus estava naquele barco. Eles já haviam enfrentado tantas coisas com Jesus, eles já tinham observado tantos milagres. Os discípulos, eles não estão mais aqui. Hoje nós somos esses discípulos que vivemos tantos milagres no Senhor e que somos nós o milagre de Deus nesse momento. Já sabe que minha vida é feita de milagre. Eu quero dizer que se você está aí, a sua vida também é feita de milagre, porque até aqui o Senhor tem, né, nos sustentado. Eu sei que não tem sido fácil. Nós estamos passando por um momento de apostasia, de esfriamento espiritual. E muitas vezes a gente aponta para os irmãos dizendo como é que pode, né? Uma pessoa daquela, que era uma mulher de oração, que tinha uma comunhão com o Senhor, hoje em dia está aí sem vontade. Mas nós, seres humanos, somos assim, até que aconteça conosco. Para que a gente venha entender que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principado, potestade, dominadores que atuam nas hostes celestiais. Era o que estava acontecendo com aquele homem. A palavra diz que ao passar dessa tempestade, né, Jesus ele chega lá na cidade de Gadara e chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos. Era o povo desse lugar. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Jesus saiu do barco e logo via um homem que estava saindo do sepulcro. E esse homem era um homem conhecido por toda a cidade, como um homem que não tinha mais jeito, um homem que
estava naquela situação e que ele provavelmente morreria naquela situação, perturbado, assolado por demônios, né? A palavra diz que ele vivia com cadeias, com os seus braços e seus pés amarrados, com correntes, porque as pessoas não conseguiam conter aquele homem. Então, o que que eles faziam? Eles amarravam aquele homem. Mas a palavra diz que esse homem, ele quebrava essas cadeias, fazia em pedaços, e os grilhões ele fazia em migalhas. E você vê que não é, por mais que uma pessoa, né, tenha essa força, você vê que não é uma coisa normal. Essa força para uma pessoa chegar e quebrar ferros, quebrar, eram cadeias, a palavra diz que eram cadeias, eram grilhões que o amarravam. E a palavra vai continuar dizendo que ele andava sempre, de dia e de noite, clamando nos montes e no sepulcro. E ele ficava se machucando, se ferindo. E eu vejo que quando Jesus chegou naquele lugar, todo mundo espiritual começou a entrar em manifestação, porque a presença de Jesus estava naquele lugar, aleluia. Quando Jesus pisou naquele lugar, os principados, potestade daquela região, eles logo temeram a presença de Jesus. Porque onde o demônio se instala, ele não quer sair. E como eu havia dito que a nossa luta não é contra carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, quantos de nós temos lutado com a força do nosso braço? Quando você vê uma pessoa na sua família, um comportamento, né, de vício, de rebeldia, de deformação no caráter, de tantas prisões na mente como esse homem, ele não tinha as suas faculdades mentais, né, em conformidade, ele tinha uma deficiência, ele era um deficiente mental, um louco, mas ali não era só algo físico. A palavra vai dizer que nele habitava, né, muitos demônios. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Eu quero te dizer que quando Jesus, ele chega no ambiente, o ambiente é transformado. E claro que os demônios eles não suportam a luz. A palavra diz que aquele homem habitava no sepulcro, e sepulcro é lugar de morte, é lugar frio, é lugar escuro. E quando aquele homem viu aquela luz, logo ali, os demônios que estavam nele se manifestaram. E verdadeiramente, o Senhor, ele não tem comunhão com as trevas. E ele diz: O que tenho eu contigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que o Senhor, o Rei da Glória, o poderoso de Israel, o Senhor dos Exércitos, quando ele chega no lugar, o poder dele é manifesto. A sua luz dissipa todas as trevas. Porque ele dizia, Jesus dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? E respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Você sabe a quantidade de uma legião? Essa, esse termo é dirigido aos soldados humanos, uma tropa, 6.000 homens. Imagine 6.000 demônios habitando em uma pessoa. Um comportamento que ela não tem as faculdades mentais. Eu me lembro dessa passagem. Quando eu vejo uma pessoa louca, sem roupa na rua, né? Assim, sem discernimento, falando só.
Eu olho e falo assim: Senhor, tenha misericórdia, liberta essa mente. Aquele homem vivia aprisionado, com cadeias na sua mente. E nós temos passado por esse momento onde o inimigo das nossas almas, ele não brinca. Imagine quantos demônios trabalhando para Satanás. E quantas pessoas não têm se colocado disponível para trabalhar para o Senhor. Veja só, esse número nos assusta, né? 6.000 demônios. E aquele homem era possesso, era perturbado, ao ponto que ele não conseguia suportar e ele mesmo se feria. Mas a palavra também vai dizer que algo, porque aquele homem, ele ficava clamando, né? Ele clamava nos montes, naquele sepulcro, significava que a alma dele estava pedindo socorro. Jesus não foi naquele lugar por um acaso. A tempestade foi levantada porque Jesus estava chegando para levar a libertação. Aleluias. Saiba quando algo se levanta, quando tudo ao seu entorno, né, torna-se desfavorável. Saiba que o seu milagre está perto. Não existe milagre sem você pagar o preço. Nós estamos aqui porque a nossa vida foi paga. Aquilo que era contrário a nós, o escrito de dívida, ele foi anulado, porque Jesus ele pagou com o seu sangue. E por isso nós estamos aqui. E quando nós estamos passando situação que a tempestade começa a se levantar, os problemas começam a potencializar, depois de todo o trajeto que a gente passou, a gente fica querendo voltar. A gente começa a sentir medo, a gente começa a olhar para aquela tempestade, para aquilo que está ao nosso entorno, e as ondas começam a se potencializar, começam a aumentar, os nossos problemas começam a crescer a cada tempo. E a gente começa a se sentir fraco, e a gente esquece, como aqueles discípulos, que Jesus está no controle. Ele não perde o controle de forma alguma. Sim, nós vamos nos sentirmos incapazes, fracos, com medo. É natural, nós somos seres humanos. Mas o Senhor, Ele é poderoso. Ele é o Filho enviado por Deus, é o plano de salvação e nada nem ninguém pode anular. Jesus, ele sai daquele barco, pisa naquela terra. Os demônios reconhecem a presença do Senhor. Veja que aquele homem saiu do lugar onde ele estava, do sepulcro, para ir até Jesus. Quem trouxe aquele homem foi o Senhor. Eu quero te dizer que o seu milagre está próximo. Aguenta mais um pouco. Eu sei que não é fácil, mas eu quero te dizer, sabe qual é o sinal? Que o seu milagre está prestes a chegar? É quando as tempestades elas se potencializam. É quando os problemas aumentam. É quando as pessoas começam a ficar contra nós, é quando os nossos sentimentos começam a ficar desequilibrados, é quando a gente se sente dor, tristeza, é quando você se sente fraco. Ei, o seu milagre está chegando. E o diabo ele começa a potencializar o problema para nos enfraquecer, para que a gente tire os olhos de Jesus e comece a olhar para a tempestade, para os problemas, porque ele quer nos distrair na nossa caminhada, ele quer fazer com que a gente venha retroceder e que você esqueça de todo o caminho que você trilhou para chegar até aqui. Todos nós temos uma história, nós temos testemunhos de vida. E o diabo, ele quer fazer com que você esqueça, com que você seja ingrato com tudo aquilo que Deus já fez e tem feito na sua vida. E a gente começa a ser egoísta, a gente começa a esquecer e a gente começa a mergulhar nos nossos problemas, em vez de mergulhar na presença do Senhor. Peça socorro. A alma daquele homem pediu socorro porque ele saiu do lugar da morte e ele foi ali se encontrar com a vida. Mesmo ele com as faculdades mentais dele, a alma dele gritava. E o Senhor Jesus pôde ouvir a alma daquele homem gritando. Eu já tive essa experiência. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Eu fui para um lugar, um centro de recuperação, onde existia pessoas também com problema, problema mental. E numa segunda vez que eu fui lá, essa pessoa que tem problema mental se comportou diferente. Ele não falava, não tinha, não esboçava nada, só parado, né? E as pessoas estavam conversando ao entorno, e eu ouvi algo, eu senti, e eu olhei para os lados e falei, meu Deus, será que eu estou? E novamente, sem abrir a boca, a alma daquele homem falou comigo. E falou comigo, socorro. E aquilo trouxe, sabe, uma tristeza no meu coração, uma angústia. E eu falei, pai, eu comecei a sentir o sofrimento daquele homem, um homem com problema mental. E eu saí dali impactada. E eu fui comentar, eu disse, nós precisamos fazer algo, tem alguma coisa acontecendo. Ele me pediu socorro, e se você contar isso para alguém, a pessoa vai dizer que você é louca. Mas a alma daquele homem pediu socorro ao Senhor Jesus. E ele saiu daquele lugar de morte do sepulcro. E ele foi até ali. E quando ele se manifestou, Jesus disse: sai, espírito imundo deste homem. Eu quero te dizer que hoje Deus ele tem uma palavra de libertação, de cura. Esse trajeto que o Senhor fez atravessando aquele mar é porque havia um propósito maior. Os discípulos não sabiam o que estava por acontecer, mas os discípulos também não confiaram no Senhor Jesus. E somos nós, passamos por tantas situações, mas a gente continua sentindo medo. Mas a gente continua olhando para o nosso problema. A gente continua deixando o medo tomar conta de nós. E a gente esquece que Jesus não perde o controle de nada. Ali estava aquele homem, com a alma aprisionada. Jesus foi na raiz do problema, porque Jesus perguntou. Ele poderia dizer tão somente, sai, espírito imundo. Mas ele perguntou, né? Qual o teu nome? E aqueles demônios responderam, Legião, porque somos muitos, em nome de Jesus. Ainda que você não veja, né, que tem uma solução, tem. Porque maior é o Senhor que está conosco do que quem está no mundo. Em nome de Jesus. Aqueles demônios eram 6.000, uma legião. Mas maior é o Senhor. E muitas vezes, passando por situações de problema, a gente começa a reduzir Deus. E a gente faz isso o tempo inteiro. Quando a gente fica com a alma batida, quando a gente fica temoroso, quando a gente fica pensando, eu não sei como é que isso vai acontecer, como é que eu vou resolver essa situação, mas eu quero te dizer que não é você. Sabe por que você não consegue enxergar? Porque não é você quem vai fazer. É o Senhor que vai dar ordem para que essa tempestade venha cessar. Ele vai falar com os ventos, ele vai falar com o mar e ele vai dizer: aquieta-te. E tudo vai ficar no seu lugar. O ambiente de desordem, a bagunça que estava, o ambiente de medo, ele vai ser transformado, porque Jesus chegou nesse lugar. Eu quero te dizer que hoje Jesus está chegando aí nesse lugar, na sua casa. Se esse ambiente é a sua casa, que está em desordem, ei, Jesus é especialista em organizar. Está sujo, ele é especialista em limpar, em fazer uma grande faxina. É. Tem pessoas aprisionadas, ele é especialista em quebrar cadeias. Não interessa quantos demônios. Ele tem pessoas com enfermidade, ele é especialista em cura, porque ele é o médico dos médicos. Não haverá impossíveis para Deus. E a gente esquece quem é o Senhor de nossas vidas, quem é que servimos. Mas hoje Deus, ele traz essa palavra. Porque Jesus, porque ele faz questão. Ele deixa aqui, qual o seu nome? E respondeu legião, porque somos muito. E uma legião significa 6.000 homens
que mostrava uma tropa, e que essa tropa é a tropa de Satanás. Mas eu quero te dizer que o Senhor dos Exércitos, aleluias, é o general da tropa celestial, é aquele que é maior. E hoje Deus ele tem essa libertação, ele tem essa cura. Não interessa o que esteja acontecendo ao nosso entorno. Se você entrou hoje aqui com sua alma abatida, triste, com sua mente oprimida, eu quero te dizer que hoje o Senhor ele quebra as cadeias e ele te liberta. Ele arranca você desse sepulcro, desse lugar de morte, para que você possa ver a luz. Aleluias. O que tinha sua morada no sepulcro, nem ainda com cadeias podia alguém prender. Veja só, nem com cadeias concorrentes podia prender aquele. Mas Jesus podia libertar. Ele pode libertar. Em João 10:10 a palavra nos diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus tirou aquele homem do lugar de morte. E a abundância é algo que transborda em todas as áreas de nossas vidas. Na nossa área, na nossa vida espiritual, na nossa saúde, no nosso ministério, na nossa família, aleluia, na nossa vida sentimental, na nossa vida financeira. Em nome de Jesus, é vida com abundância, é que a palavra, ela nos promete, você precisa se apropriar da palavra, você precisa se alimentar da palavra. Sabe quando é que a gente fica fraco? Quando a gente deixa de se alimentar da palavra. Porque a palavra é quem nos norteia, quem nos dá uma direção. Né? Ela é que vai nos guiando. Você quer resolver algo? Existe um caminho na palavra. Que Deus ele vai lhe mostrar a forma de resolver esse problema. Em nome de Jesus. Jesus chegou naquele lugar, no barco. Ele chegou ali com aqueles homens. Esse barco significa a nossa casa, a nossa família. Ele direciona para o propósito. Ele saiu daquele lugar, atravessou. Antes mesmo da tempestade se levantar, Jesus havia declarado, ele determinou a palavra que tem força. E ele disse: passemos para o outro lado. Ele declarou a palavra. Nós precisamos tomar posse, declarar a palavra de Deus para que todas as coisas venham ser transformadas. Está vendo um ambiente sem a graça de Deus? Está vendo uma confusão? Declare. Eu sei que meu Redentor vive e ele se levantará do seu trono ao meu favor. Imagine o Todo-Poderoso se levantar em nome de Jesus. Você precisa se apropriar da palavra. Aleluias. Havia um homem aprisionado por uma legião de demônios que estavam num lugar. Essa legião de demônios eram os principados, as potestades que atuavam naquela região. Em cada nação há um principado que atua. Em cada bairro há legiões. Você já procurou observar que em cada lugar as pessoas são aprisionadas? Existe lugar que pessoas são aprisionadas pelo alcoolismo. Existe lugar que as pessoas são aprisionadas pela prostituição. Existe lugar onde as pessoas são aprisionadas pelo tóxico. E existe lugar que existe toda essa manifestação. Era esse lugar. Legiões de demônios. Havia um principado que atuava naquele lugar. Mas o Senhor disse: saia deste homem, espírito imundo. E hoje Deus está dando uma ordem do trono da graça através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Ele dá uma ordem: saia dessa casa, saia desse corpo, saia dessa mente, em nome de Jesus. Saia dos filhos, saia das esposas, dos maridos, em nome de Jesus. Saia do nosso lar, espírito imundo. E você precisa dar uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Porque Jesus, ele nos colocou como autoridade em nossos lares. E nós não temos nos apropriado da palavra de Deus. Eu quero contar algo. Eu vim, né, em um ambiente até a minha casa, e já fazia um tempo que eu não vinha.
E quando eu cheguei, né, um lugar de oração, um lugar que é habitado por Deus, eu senti uma presença maligna. E antes mesmo que eu fosse sentar, porque eu ia, né, ler algo, eu disse, não, tem alguma coisa errada, eu senti no ambiente. E eu denunciei. E quando eu comecei a entrar em batalha, a denunciar, eu disse, sai em nome de Jesus. Eu senti aquele espírito batendo em retirada. E nós precisamos estar posicionados e exercer a autoridade no nome de Jesus. E quantas vezes a gente tem visto um ambiente de desordem ao nosso redor, na nossa casa, e a gente tem deixado Satanás tripudiar, temos ficado com dó de nós mesmos. Ah, não, eu não posso, ah, eu não aguento. Você tem que caminhar mesmo com pouca força. Jesus, ele disse para Josué, esforça-te. Sabe o que quer dizer se esforçar? É colocar mais força. Será que Deus ele estava dizendo para Josué porque ele estava sendo cruel com Josué? Não. Ele estava ali, ele estava dizendo para ele, sabe como é que você vai vencer? Se esforçando. Deixa que quem vai batalhar, quem vai guerrear sou eu. Mas a sua parte você tem que fazer. Você tem que se levantar e você tem que se posicionar como um guerreiro, como líder. Porque eu te chamei, eu te ungi para isso e você precisa se levantar na sua casa, num ambiente do seu trabalho, eu não sei, no lugar onde tem uma pessoa enferma, no hospital, e você dizer, sai, espírito imundo, em nome de Jesus. Você precisa usar essa autoridade. A palavra de Deus nos diz, aleluias, versículo 13, aleluia, Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 que se afogaram no mar. Quantas pessoas ficam pensando, por que aqueles espírito imundo, eles entraram naqueles porcos? Eles pediram, os espíritos imundos, para que o Senhor Jesus não tirasse ele daquele território. E Jesus permitiu que eles fossem para aqueles porcos. Você vê que eles precisam da autorização do Senhor. Os demônios, ele tem que se submeter à autoridade, o nome de Jesus. E sabe por que eles entraram naqueles porcos? Porque havia uma legalidade. Eles estavam comercializando algo que não era permitido comercializar. E eles comercializaram. Havia uma legalidade, uma brecha. E por isso, aqueles demônios estavam ali, naquele lugar. Se está acontecendo algo na sua casa, na sua família, no ambiente, procure identificar qual é a raiz do problema. Porque para resolver algo, você precisa ir na raiz. Aleluias. Eu coloquei no grupo de oração, depois da semana passada que eu ministrei. Foi uma palavra tremenda, não sei se vocês receberam, mas o Senhor me ministrou. O Senhor me ministrou. E ele liberou algo. Quem ouviu sabe, né? Receba a resposta. O Senhor começou a me dizer a resposta. Olha, eu estou entregando algo. E quando eu acabei de ministrar, eu ouvi um áudio, 3 minutos antes de eu entrar na oração. O Senhor já havia dito. Na sua vida, você precisa semear na vida de alguém. É a lei da semeadura. Tudo aquilo que nós semeamos, vai chegar o tempo da colheita. E com o Senhor funciona assim, quando você obedece. Eu acabei de fazer algo, e ainda quando eu estava ali, eu estava com pouca força, confesso a vocês, para entrar, para ministrar. Mas mesmo com pouca força, eu vim. E Jesus liberou algo na minha vida naquele momento que eu estava ministrando. Eu quero dizer que o Senhor, pelo seu posicionamento, está liberando algo grande para você hoje. Uma grande libertação, creia, na sua casa, na sua família, porque a palavra de Deus nos garante que se você crê, você vai ver a glória de Deus. Aleluia. E quanto não tem tomado posse do milagre, porque não crê. Sabe quando Jesus curava, ele dizia, vai, ó, a sua fé te salvou. Você precisa acreditar
Aleluia. Que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Aleluia. Deus hoje Ele está quebrando cadeia e Ele está nos libertando de todo cativeiro emocional, de todo cativeiro psíquico, de todo cativeiro de enfermidade, de todo cativeiro de vício, de todo cativeiro de opressão, de perseguição, de espírito de inveja. Está quebrado todo o cativeiro em nome de Jesus. Porque Ele é poderoso, gente. Aleluia. Receba a libertação do Senhor. Cadeias estão sendo quebradas nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei qual foi a tempestade que se levantou para que você não estivesse aqui ouvindo. Eu sei qual foram as tempestades que se levantaram hoje. E foi uma tempestade interior, na minha mente, no meu emocional, para trazer desequilíbrio. E olha como Deus trabalha a palavra que Ele me deu, falando de um homem que ele era aprisionado espiritualmente. E as cadeias eram na sua mente. E Deus está curando pessoas hoje, em nome de Jesus, de enfermidades mentais, de opressão. Talvez você não tenha falado, né, como você tem se sentido com outras pessoas, mas Deus, ele ouviu o grito da sua alma e hoje ele traz libertação. Receba essa libertação em nome de Jesus. E quando vi Jesus de longe, aleluias, tem um versículo aqui. Versículo 6 diz assim: E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Era um homem endemoniado, o homem que estava possesso. Ele caiu aos pés de Jesus e se curvou, porque os demônios, eles são submissos ao Senhor. Você precisa entender que maior é o Senhor que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Aleluias. Glória a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir agir de Deus. Se Deus está dizendo que hoje Ele tem libertação na sua casa, na sua família, receba essa palavra em nome de Jesus. Porque Jesus está dizendo, aleluias, Isaías 43, 13, eu sou Deus, e também de hoje e em diante. Eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, olha quem está operando, quem está construindo, quem está libertando. Quem impedirá? Ninguém. Eram 6.000 demônios. Ninguém pode impedir. Quando Deus determina que há libertação na sua casa, na sua família, chegou o momento de receber o milagre. E se você crê nessa noite, você vai ver a glória de Deus. Porque eu sei que hoje Deus ele está quebrando cativeiro. Eu quero te dizer que hoje, a partir do momento que eu me disponho a servir o Senhor, mesmo com as minhas dores, Deus ele está quebrando cativeiro. E eu sinto essa libertação. Eu sinto Deus me visitando com poder. Sabe o que Deus faz? Naquilo que você está passando. Deus faz com que você vá para o campo de batalha para você ser curado. E quando você não exerce o seu chamado, você impede de viver. Você impossibilita de Deus agir na sua vida, não porque Deus não possa agir, mas porque você não permite. Quando nós nos tornamos permissíveis para Deus, Ele vem, nos cura, nos liberta, Ele transforma o ambiente. E o diabo, ele quer trazer tristeza. Por que ele quer fazer com que você fique triste? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que ele quer fazer? Ele quer deixar você triste para você ficar sem força. Quando você está feliz, quando você está alegre, você não fica revigorado, você quer fazer tantas coisas. Então, a primeira coisa que o diabo ele quer roubar de nós é a alegria. Mas receba hoje a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é nessa força. Vamos orar essa palavra. Se alguém da sua família que está nesse cativeiro, com problema de enfermidade, com problema espiritual, com problema de vício, eu não sei qual é o tipo de problema, eu sei quais são os problemas ao meu entorno, né, da minha família. Então, que agora você traga
essas pessoas ao seu pensamento, e se for você, coloque sua vida diante do Senhor. E vamos orar essa palavra. E eu creio que Deus hoje, Ele está quebrando o cativeiro, em nome de Jesus. Porque os demônios, ele tem que se curvar. A palavra disse que ele veio e ele o adorou. Significa que ele se curvou aos pés de Jesus. E hoje cai por terra toda a opressão de Satanás na sua mente, no seu interior. E se a sua alma está pedindo socorro, hoje é dia de libertação. Feche seus olhos em nome de Jesus e vamos orar essa palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento, Pai. Eu sei que pessoas que aqui estão presentes foram pessoas chamadas pelo Senhor, pessoas que estão com suas almas, Pai, clamando por libertação, por cura, por salvação, que o Senhor possa agora visitar, meu Deus, o lar de cada pessoa que está aí representando a sua família. Meu Deus, visita agora as mentes, tira todo o espírito de loucura, toda a prisão espiritual, toda a cadeia mental venha cair por terra. Em nome de Jesus, toda a falta de discernimento, toda a opressão que Satanás tem colocado, eu denuncio agora em nome de Jesus. Sai, bate em retirada, que todo o cativeiro venha a ser quebrado, que as prisões, que os grilhões que amarravam seus filhos e filhas venham ser quebrados nessa noite, em nome de Jesus, porque nada nem ninguém pode impedir o seu poder. Meu Pai, eu quero orar em nome de Jesus para que o Senhor visite pessoas que estão nas UTIs, com estado vegetativo. Eu quero te apresentar essa senhora, meu Pai. Que o Senhor visite com poder, meu Pai. Visita a dona Jacira, que está em coma no hospital. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Quebra cadeias na mente dela, Pai. Em nome de Jesus, traga o renovo, a vida em abundância que o Senhor nos promete. Visita ela com poder de ressurreição. Também te peço pelos familiares, meu Pai, dessas pessoas que aqui estão, que o Senhor possa visitar com cura, que o seu hálito, meu Pai, de vida, de ressurreição, venha agora soprar, meu Pai, nas narinas, meu Pai, daqueles que precisam dessa vida. Senhor, em nome de Jesus, toma os nossos filhos, Pai, as nossas crianças, os nossos jovens, protege o pobre com teu sangue, coloca uma sebe ao redor da nossa casa, toma a nossa nação. Deus, destrói a atuação desse principado, dessa potestade que está aqui na nossa nação. Nós declaramos que o Senhor é o Senhor da nossa nação, meu Pai, e que a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Completa os teus propósitos nas nossas vidas e que cada um possa se apossar, meu Pai, dessa verdade que é a tua palavra de cura, meu Pai. Em nome de Jesus, de libertação. Porque o Senhor disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Receba libertação em nome de Jesus. E que todo cativeiro, que toda opressão nessa noite caia por terra. E que o Espírito Santo confirme, em nome de Jesus, ainda que o inimigo venha dizer que não, não aconteceu nada, é mentira do inferno. Esse é o papel de Satanás. Ele é o pai da mentira. Mas Deus, ele veio para trazer a luz, que é o filho dele, Jesus, ele enviou para que a gente pudesse ser livre, ser liberto. Então, receba, que caia por terra todo o cativeiro e que você seja alcançada com essa luz, a luz que se chama Jesus. Seja liberto, em nome de Jesus.